Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Que bom poder ter vocês aqui. O sentimento de poder saber que vocês estão aí do outro lado, seja fazendo o que for, sabe? Trabalhando, descansando, está me ouvindo no carro, no celular, no notebook, no fone de ouvido, fazendo uma caminhada. Nenhuma vez uma pessoa comentou no YouTube, eu ouço você fazendo caminhada. Não importa, o importante é saber que você está aí. Isso é uma motivação. No começo eu tenho dito que o projeto Mormon Uma Ova, ele foi para mim. Para que eu pudesse de alguma forma expressar as coisas que eu estava precisando expressar. E com isso eu precisava de um meio. E o podcast para mim foi o método escolhido para poder fazer esse caminho. E depois de tantos assuntos falados aqui, nesse podcast, ele chegou num momento em que agora o que motiva é vocês que estão aí. O Tom, algumas pessoas que eu converso, né, falam assim, pessoas que têm outros canais ou alguma coisa na internet, acho que eu já falei tudo, vou parar. Eu poderia chegar a esse ponto também. Só que eu me sinto numa locomotiva em alta velocidade que não tem parada. Quando eu uso essa frase, não é simplesmente para ser uma frase de impacto. É para mostrar que para mim é. Só que saber que vocês estão aí é muito gratificante. É aquele momento que você fala assim, hoje eu vou fazer um podcast, preciso falar com o pessoal que está lá me ouvindo. Aqueles mesmos, né, vocês que estão aí, que eu trato como meus amigos e amigas. Que é para se sentir como se estivéssemos sentados numa rodinha, conversando. Como amigos. E vamos lá. É importante falar isso, eu já falei algumas vezes, né? Quando eu venho fazer um podcast, ele não tem muito tema, não. Na verdade, eu não venho preparado com tema nenhum. Até falei uma vez, né, para uma pessoa que eu estava conversando, que ela estava pensando, como é que você escolhe os temas que são tratados no podcast? E a resposta foi até engraçada, porque eu falei assim, eu não preparo nada, realmente nada. Salvo quando eu já tenho algumas participações, né? Eu trouxe recentemente a Glaucia Ceciliato, e ali teve uma preparação, uma agenda e tal. Mas normalmente, como um podcast como esse, né, um episódio como esse, que estamos aqui conversando agora, eu não vim com nada preparado. Confesso para vocês que eu cheguei, vou apertar o play aqui, né, o REC, né, na verdade, começar a gravar, mas eu não cheguei com nada preparado. A única coisa que eu estava na cabeça é o que eu comecei falando aqui. Que bom saber que vocês estão aí, para que eu possa falar. E é isso. Vamos lá então, né? O que eu posso falar para vocês? Na verdade, tá vendo? Os assuntos vão aparecendo, né? Eu vou parando agora, olhando, né? De certa forma que tem que entrar em algum assunto, eu já acabo pensando em algumas coisas que eu vi essa semana, esses dias, ou conversei com alguém, ou simplesmente estava pensando mesmo. E eu passei na frente da capela, na cidade, e eu vi lá tudo aberto e tal, mas estava vazia, né? Aí eu vi alguém que fez um post em alguma rede social falando que a igreja está começando a ter muita saída de membros e tal. Isso não é novidade para ninguém. Como também não é novidade que a igreja esconde absurdamente seus números, né? E ela faz isso mesmo. Ela conta assim, não sei quantos milhões de membros pelo mundo, e é totalmente mentira, um número fictício, porque eles deixam a pessoa registrada com mais de 100 anos. E então é lógico, né? Se ela começar a usar as pessoas assim, né? Nos seus registros, ela vai ficar contando ali as pessoas com a mesma pessoa com 100, 110, 120 anos, quase bobear, fica 200 anos lá na lista. E é complicado. Quando a gente vê episódios assim, é muito complicado, porque só confirma um monte de coisa. Tá? Confirma que a igreja, a gente já viu, e eu já vi isso na prática, tá? Eu vou contar uma experiência para vocês que eu lembrei aqui agora sobre isso. Uma vez a gente estava tendo
uma conferência de estaca, eu estava trabalhando no bispado. E eu lembro que falaram assim, a ala que eu trabalhava é a mesma ala, unidade que ia ser a sede da conferência. Então todas as cidades ali vizinhas, né, fala no interior, né, da estaca toda iriam vir para esse lugar, para essa unidade da qual eu estava trabalhando no bispado. E eu lembro que fizemos uma reunião em que uma pessoa da ala levantou a mão e deu a ideia. Ele falou assim, a gente tem que encher aqui, tal, porque eu já trabalhei no passado no bispado e a gente tem que mostrar que os nossos números estão bons. Eu lembro, até hoje, não foi poucas vezes. Aqui eu acho que muitos vão lembrar. Quando você estava na reunião sacramental, na sua ala, quando você frequentava a igreja ainda, ou você que está com a recomendaçãozinha no bolso me ouvindo aqui quando está na sacramental lá, você lembra que ficava algumas pessoas contando as pessoas? Ou às vezes pedia para algum jovem contar e depois passar um papelzinho para o bispo lá em cima, ou alguém lá em cima mesmo, você via o bispo com a mãozinha assim contando, né? E não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, foram mais vezes que eu vi ser alterado o número. É o número que eles passavam para a estaca e eles, lógico, superfaturavam esse número, né? Às vezes tinha, sei lá, 58, 60 pessoas e colocava 102, 99, sabe? E isso é tudo aquela coisa, né? Não deixa de ser uma corporação que quer mostrar números. Então, quando a gente fala que a igreja até hoje tem o DNA de Joseph Smith, não é mentira. Não é mentira, não. Essa é a mesma, entre aspas, igreja que é aquele menino lá, Joseph Smith e tal, aquele rapaz que escondia cavalos e depois chegava pro dono do cavalo, eu tenho um poder mediúnico aqui, sei lá, revelador, que eu vou descobrir onde tá seu cavalo, você me paga se eu achar? Então esse cara lá atrás puxou, né, um DNA, sei lá, seja lá de onde apareceu isso que tem efeito até hoje. As pessoas enganando, mostrando. Então, isso aí que eu tô falando, eu vi na igreja que falam que é a verdadeira, a mais verdadeira de toda a terra. Onde tinha uma frequência de 58 e colocavam 102 para passar para a estaca. Tá vendo? Aí as pessoas falam, mas por quê? Porque eu vi. Tá vendo? A vantagem, né, de eu ter passado esse tempo na corporação Mormon é poder falar isso para vocês com propriedade. Tá vendo? Coisas que eu vi acontecer. E eu sei que muita gente tá me ouvindo aí sabe de coisa semelhante, viu? Quando você estiver ouvindo pelo YouTube, não deixa de comentar não alguma coisa sobre isso. Ou alguma coisa que você lembrar que te remeteu, tá? Eu acho legal a gente compactuar dessas coisas. E acontece. Não é diferente do Mark Hoffman. Quem lembra, né, daquela série, aquela minissérie, né, que a gente até falou aqui quando lançou, como é que chamava? O Falsificador Mormon, né? Se eu não me engano, tem uma parte naquela série que, contando Mark Hoffman como menino, ele escondia, não lembro se era um pote com moedas, não lembro o que é que ele escondia, sem os amiguinhos ver. Depois ele falava, tô sentindo que vamos achar alguma coisa por aqui. Depois ele mesmo encontrava ali, com aquele ar de espantado, né? Na verdade, ele estava mentindo, né? Isso é o DNA que vem seguindo nessa corporação. Imagina as coisas que nunca chegam para as pessoas normais, né? Você que limpa a capela aí, às vezes não chega, coisas que não chegam para você. E é coisas que a gente fica tão cego quando tá lá dentro que a gente nem vai saber, nem quer saber sobre isso. É muito interessante, depois de você sair do mormonismo, o quanto de coisas você consegue enxergar. Parece que quando você estava lá dentro, você era uma pessoa que não enxergava nada, 2, 3, 4% só da sua visão. Mas quando você sai, parece que você coloca um óculos tão bem preparado para você que você começa a ver mais. Coisas que você não via mesmo tudo pertinho lá. O que separava era simplesmente ver as coisas, você não via. Por que você não via? Porque não pode pesquisar, não pode olhar, não pode fazer isso, aquilo e tal. Aí você fica fechado ali. E é dessa forma, né? Uma outra coisa que eu pensei essa semana também, que nem já aconteceu, até com amigos que saíram da igreja e já ouviram de outras pessoas, mas você deve muito à igreja. A gente já falou muito sobre isso aqui também. As pessoas que acham
que quem saiu da igreja está devendo. A igreja fez um favor na sua vida. A igreja Mormon, tá? Deixa claro, estou falando do mormonismo. A igreja Mormon não fez nada por mim. Isso tem que ficar claro. Ela é uma corporação que estávamos lá juntos, fazia as coisas e ritos que ela pedia e fiz trabalhos gratuitos para ela. E é complicado, a gente que trabalhou para a corporação por tanto tempo, depois descobre tudo aí, que era muita falcatrua que nunca nos falaram, para simplesmente alguém chegar e falar assim, mas olha só o que a igreja fez por você. O que a igreja fez por mim? Manipulação, medo, coerção, fez eu trabalhar gratuito? E é isso. É isso, tá vendo? Eu volto a repetir, eu já falei esse recado aqui numa outra vez que a gente falou sobre isso, mas eu volto a falar. Você que está com a recomendaçãozinha no bolso, tome um cuidado. Quando você encontrar alguém que abandonou a corporação, chegar e falar para ela, olha o que a igreja fez por você. Porque as pessoas falam mesmo. Os membrinhos que a recomendaçãozinha no bolso vai falar assim, você é mal agradecido. Mal agradecido do quê? Se quem tinha que falar obrigado, gigante para mim, seria a própria corporação. E nem isso você recebe. A Glaucia Ceciliato, ela falou uma coisa bem interessante no final do podcast, o último feito com ela, que eu não lembro mais ou menos, né, mas parafraseando aqui, ela falou algo como que ela sente muita empatia por quem está lá dentro, buscando sempre uma coisa que você não consegue alcançar. Porque nunca tá bom, nunca você chega no objetivo, você sempre está devendo. E nós temos que procurar, como seres humanos, a plenitude das coisas que a gente busca, né, da vida. E a gente se sente num devedor eterno. E eu já ouvi sabe aquelas pessoas que abandonam a corporação Mormon, mas não deixam de gostar de Jesus Cristo? Existe. A gente falou sobre isso aqui já. As pessoas que querem sair do mormonismo, mas não querem deixar de acreditar em Cristo. Acham ele como uma referência de vida, um bom exemplo a ser seguido. Muitos dizem que realmente Cristo, o verdadeiro, né, para quem acredita, se realmente ele olhar para as nuances da corporação Mormon, ele ia reprovar quase tudo, praticamente. Porque ali não tem a empatia verdadeira, porque eles gostam de você só enquanto você está no quadradinho. Eles usam para controlar você e fazer as coisinhas o medo e a coerção. Isso é provado. Você que acha, para de falar besteira, é provado isso. Você entra num lugar, no templo, a luz foi olhar no seu olho ali e falar que você vai ter que fazer tudo, bicho, e não tem outra opção. Principalmente quando falam para você abaixar a cabeça e dizer sim, sem ter outra alternativa. Você que já passou pelo templo aí, lembra disso. Você sabe abaixar a cabeça e dizer sim e não tem outra opção. Não tem assim abaixar a cabeça e dizer sim ou não. Quem lembra disso? Então é uma corporação disfarçada de igreja, para mim, hoje é isso, e que força você sim a fazer as coisas por coerção e medo. Então o verdadeiro Cristo, no caso que a gente está falando, as pessoas que realmente acreditam, que querem o Cristo como uma referência na vida, não tem problema nenhum nisso, fala que Cristo reprovaria. O verdadeiro Jesus Cristo reprovaria. O que eu também acho. Sabe, a corporação Mormon, ela virou uma corporação. E é legal que quando a Glaucia Ceciliato estava falando no último podcast, quem não viu, procura, tá? Glaucia Ceciliato Bate-Papo. É o último que a gente conversou. Ela falou sobre a mudança de tratamento que a igreja Mormon teve no Brasil, onde tudo era legal no comecinho, todo mundo era bacana, era divertido, todo mundo não tinha pegação de pé, até o momento que começou a vir, apareceu tipo assim, a empresa agora tomou conta, apareceu isso. Aí já pôs regras, não podia calça boca de sino, né? Ela falando da época, não podia nada, veio tesourar tudo. É uma corporação que te coloca cabresto de verdade. De verdade. E fica puxando cabresto, porque você tem que ficar sendo sempre preso. E tem que ser assim para eles. E você fica tão cego a ponto disso. Eles lançaram uma hashtag aí, você sai que nem tonto falando por aí.
Não sei o que tem. Sem saber que você está fazendo um marketing gratuito. As pessoas me criticaram naquela época do hashtag ser grato, lá que eu falei assim, pô, que isso? Marketing gratuito. A igreja não quer gastar nem com marketing. Ela economiza com você limpando o banheiro, você fazendo o trabalho, as visitas, fazendo a roda girar da igreja, para eles andarem de jatinho e chegar nos eventos que eles têm que fazer pelo mundo como popstars. E você limpa a capela, mas nesses eventos você chega lá e quer fazer bonito. E nossa, eu tô aqui com Russell M. Nelson, lá, olha ele lá atrás, e não sei o que tem, olha só, eu tô no Instagram com o profeta. Popstar. Você não tem um profeta, você tem um popstar que anda de jatinho. E a corporação ali que ele tá tomando conta compra hotéis de luxo. Você tá sabendo disso? Vai lá, procura no Google lá, Igreja Mormon, adquire hotel de luxo, não sei, mais ou menos assim. Ou você já pesquisa direto o desvio de 100 bilhões de dólares da Igreja Mormon? Confia em mim não, só vai no Google lá. Google você acredita, né? Então vai lá ver. É complicado isso. Tá vendo? A gente vai navegando por esses assuntos e a gente vai falando muita coisa. Mas são coisas que têm que ser ditas. Não tem outra alternativa. É isso, né? Eu acho que ninguém deve nada para a igreja. Você que ainda está na igreja e está me ouvindo e às vezes acende uma luzinha quando a gente está falando, né? Porque eu fiquei feliz esses dias, uma pessoa me procurou nas redes sociais e para falar assim, por causa de você eu comecei a pesquisar e tal, e eu encontrei as respostas que eu procurava, não dá mais para ficar nessa igreja. Legal, muito legal. Tá vendo um objetivo atingido? Eu já falei que ninguém quer acabar com a igreja mormon aqui não. Eu já falei isso aí 1000 vezes, ninguém quer fazer. Não vamos fazer isso, na verdade. Não vamos acabar com a igreja mormon. Mas seria muito bom fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Aí já é um objetivo atingido. Se somos feitos para pensar, então pense. É lógico, aí você toma a atitude que você quiser. Não, quero ficar. Mas eu gosto daqui, não sei. Lógico, é a sua vida, né? Faça. Mas é isso, eu acho que são coisas que precisam ser ditas. Eu tive muitas experiências na missão na época, né? E dali pra frente eu comecei a ver eu fiz vários episódios aqui falando quando eu tava na primária, quando eu era dos jovens, quando eu fui pra missão e tal. Mas eu comecei a ver tudo isso mesmo, quando eu voltei da missão, eu comecei a viver perto dos líderes que viviam perto de mim. E eu comecei a ver muitos deles com a capivara realmente mais suja que pau de galinheiro. Isso acontecia. Só que eu ia relevando por muitos anos, até que deu a luzinha e falei, agora eu vou ver, vou pesquisar, deu vontade. Criei coragem e falei, eu vou. E comecei a ver todas as coisas que não me ensinaram, mesclando com essas coisas que eu já tinha visto. Tá vendo? Agora entendo por que tinha líderes assim, as pessoas que guiam assim, tal. As pessoas fazem muito mito, né? Esse cara do Mormon Alva fez o Mormon Alva porque ele queria isso na igreja, queria isso aqui. Não tem nada disso. Fiquei 40 anos lá e eu consegui todas essas experiências fazendo as coisas, fazendo a roda girar. E não é um orgulho para mim, eu já falei isso aqui também, é bom também ficar claro. Não é um orgulho para mim chegar para aqui e falar para mim, nossa, é tudo falso na igreja e tal. Mas é porque é. Agora, por que não é orgulho nenhum? Eu passei 40 anos lá. Você acha que eu não queria que tudo fosse verdadeiro para poder chegar aqui para vocês? Eu passei 40 anos num lugar que realmente é verdade. Pô, ali foi legal e continuo. Mas não. Então a igreja, ela deixou de falar tantas informações para mim, no caso, que quando eu descobri, aqui eu não fico mais. E eu tenho família, eu tenho amigos próximos demais que ainda estão lá. E é interessante, né? Às vezes chega assim alguém que me conhece bem perto, da família que ainda tá lá, aquele olhar, só dá aquele olharzinho, não quer nem comentar sobre a igreja, porque eu fico até imaginando o que passa na cabeça deles. O cara do Mormon Malva, o que eu vou falar pra ele? E eu vou falar pra ele? E não tem nada pra falar mesmo, como eu também não tenho. Ou melhor, se pegar pra falar, eu tenho muita coisa. Só que às vezes a gente quer segurar um pouco a barra, né? Mas é isso. Eu não ligo muito pra essas coisas, sabe? As pessoas me perguntam demais como que eu consigo, sabe, lidar com a situação toda. Porque assim, pais, irmãos, tal, que estão bem firmes mesmo na igreja e continuam. E pra mim,
Não que eu não me importe com eles, tal, nem tô falando isso, tal, como pessoas, família, nem tô falando isso dessa forma. Mas por que eu vou ficar esquentando a cabeça com isso? Eles querem ficar, entende? E se algum deles realmente tivesse disposto, por que você faz isso? Mas ninguém me questiona. Olha que interessante, né? Porque acho que não tem muito o que falar. As pessoas às vezes me perguntam também, as pessoas da sua ala aí perto de você, onde você mora, quando você encontro pela cidade. Você acha que isso não acontece? As pessoas só passam, eu lembro até hoje, um que trabalhou no bispado a última vez, me encontrou, tal, passou por mim, só deu aquela levantada de mão assim, uma pessoa que quando me encontrava ficava conversando 1 hora. Entende? Aí eu fico pensando, né? Aí eu fico aquele trabalho de imagina, o que será que a pessoa pensa para não querer falar nada? Eu não ligo, opa, tudo bem e tal. Mas a pessoa não quer falar, entende? Eu fico imaginando, ela deve pensar assim, pô, o que eu vou falar com o cara do Mormon Ova, né? Não vou chamar ele para ir para a igreja, né? Tanto é que se chamasse também, eu ouvi uma resposta também, acho que não ia gostar, né? Mas tudo bem, né? Eu sempre procuro ser bem educado. Mas as pessoas agora criam receio. E eu também não me importo com isso, já falei, né? Mas é isso. Essa é a vida que a gente leva aqui, fazendo esse trabalho. Não ligo muito para essas coisas. Pessoas falam represália, tal, de membros. Então, não recebo. E as pessoas às vezes me perguntam, né? Se um dia eu recebi alguma cartinha para poder ser chamado para um conselho. Porque só de ter o Mormon Ova aqui, as pessoas já sabem, eu deveria passar por um conselho, tal. Nunca recebi a carta, nunca recebi um telefonema para isso. E eu já deixei bem claro para todo mundo aqui que eles nunca farão isso. Podem até fazer se criar uma coragem bem grande, sabe? Mas quando a gente conhece pessoas, liderança mais suja que pau de galinheiro, eles não vão ter coragem de colocar você ali num círculo. Embora que iam ouvir muita coisa. Mas é isso. Então tá eu aqui com todas essas experiências aí falando pra vocês, da qual eu gosto muito. Sou bem feliz de ter vocês aqui. Mas é isso. Eu não sei se você teve paciência de ouvir esse papo até agora, né? Porque 22 minutos até agora. Sei lá, vou fazer... Lembra que eu fiz isso uma vez, né? Igual um youtuber me ensinou. Quando estiver no finalzinho, você falou bastante, você fala uma palavra-chave e fala para colocar nos comentários para ver quem que ouviu até aqui, né? Então, deixa eu ver. Uma frase, né? Vamos ver. A gente fez uma frase uma vez que foi a cabeça enfiada no chapéu, a cara enfiada no chapéu. Agora vamos mudar. Deixa eu ver. Zezinho Canastrão. Nossa, essa vai ser difícil, hein? Em homenagem a Joseph Smith. Zezinho Canastrão. Vamos lá. Quem escrever nos comentários eu vou saber que viu até agora. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.